Oremos. Obrigado, Senhor, pela semana que tivemos. Muitos desafios, mas graças a Deus, em Ti nós vencemos. Estamos aqui para estudar mais uma vez a Tua palavra, que Tu possa nos conduzir, possa nos inspirar e nos guiar. E que possamos colocar a Tua palavra prática em nossas vidas. Nós pedimos pelas nossas famílias, pelos enfermos, pela situação que estamos vivendo, que possamos nos fortalecer e pedir perdão pelos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Isso que a Shirley citou, né? Boa noite, Sloan. Isso que a Shirley citou aí na oração é verdade, né? A gente tem que orar pelos enfermos, que está assim, cada vez mais chegando mais perto, né? Então, a gente tem aí o Leandro, né, que teve, a Elisângela parece que teve, está tendo também, né? Elisângela e a filha, né? Minha prima, né, na verdade, é a esposa do meu primo, irmã de alemão, que é a Clara, também está. E para quem conhece, provavelmente aqui só o Gabriel deve conhecer, que é o Andinho, que era lá da Rio de Janeiro Sul, agora está na União Nordeste, está entubado lá no Conheço, Recife. é o sobrinho da Sidônia. Jorge Anderson. Aliás, ele é de Alcântara, né? É o filho do Pacheco. Né? E está entubado lá no Recife. Então, enfim, a gente tem que orar mesmo por essas pessoas. Bom, depois se deleta e começa na lição 7, mesmo. Idioma, texto e contexto, né? Verso para memorizar, Deuteronômio capítulo 31, verso 26, tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Bom, texto bíblico é algo que a gente precisa buscar o entendimento cada vez mais profundo, e os tempos que a gente vive mostra isso de maneira muito clara, né? Só que para a gente entender a Bíblia de maneira mais profunda, né, compreender a Bíblia de maneira profunda, a gente tem alguns temas que a gente precisa se aprofundar, né? A gente está falando de entender de maneira profunda, a gente tem que se aprofundar em alguns pontos do estudo da Bíblia, como, por exemplo, a cultura onde a Bíblia foi escrita, como, por exemplo, alguns significados das palavras que a Bíblia usa, que quando traduz para a nossa língua, às vezes a nossa língua não capta, né? Que mais? O contexto histórico, cultural, o contexto do próprio texto, para ele não virar um pretexto, né? Enfim, repetição de palavras, como que a Bíblia enfatiza alguma ideia. E aí eu queria ouvir vocês, como que a gente pode entender a Bíblia dentro do contexto, o que tem no detalhamento do texto bíblico que pode ajudar a gente a entender um pouco mais e um pouco melhor da mensagem que o Senhor quer trazer para a gente. Na verdade, Luciano, eu acho que como que a gente consegue entender alguma coisa da Bíblia se a gente não abordar o contexto, né? Verdade. Porque é muito claro em certas passagens bíblicas que você não consegue ter aplicações literais, né? Aplicação para o contexto, um contexto desconectado, né? Que você chega a beirar absurdos, né? Até absurdos lógicos mesmo. Isso é uma das coisas que alguns pegam como pretexto para descredibilizar, né, a Bíblia, né? Mas a gente não adota essa postura, essa metodologia, né? Então, na verdade, tudo isso, todas essas críticas para a gente, eu acho que devem passar um pouco à margem, porque se a pessoa não adota o mesmo conjunto de premissas que nós, né, com abordagem historicista, contextual, né, levando em conta a Bíblia como um livro histórico, né, e Deus como um Deus que está participando da história, fica muito difícil até você dialogar, né?
Então, a lição dessa semana ela é muito interessante, justamente por causa disso, né? Ela coloca já algumas características da linguagem, né, que a Bíblia foi escrita, e essa evolução, né, como ela começa com o Antigo Testamento, né, com o hebraico e aramaico, né, e no Novo Testamento você tem essa ampliação, né, para o idioma grego, né, e atingindo o mundo como um todo. E uma parte bem no início da lição dessa semana, que é muito interessante, que eu não tinha pensado, né, é que a gente fala que assim, a Bíblia é o livro mais vendido, né? Talvez um dos livros realmente o mais lido, né? É lógico pensar, né? O mais Mas vendido, o mais lido, tem O mais o mais cópia. traduzido. O mais Pois é. traduzido. É o mais lido, Porém. mas não é o mais vendido, mas não é o mais lido. Talvez não seja o mais lido. Isso, por isso que eu coloquei o talvez, realmente, pastor. Chegou aí no ponto que eu queria tocar, né? Tem muita Bíblia aberta lá em algum salmo na estante de alguém e que fica ali, daquele jeito, entendeu? Então, não vai passar conhecimento se não for lida, de fato, né? Se não for estudada. Mas o que me impressionou na lição é dela falar que a gente tem alguns milhares de idiomas e que talvez a Bíblia não esteja traduzida para quase metade deles. Então, ainda pode ter muitos povos que não têm uma tradução, né? Enquanto outros têm várias versões, né, dessa tradução, que viabiliza a gente até comparar, verificar, né, a consistência desses contextos, etc. Então, a gente vê que a obra ela realmente tem que avançar. Hoje a gente enxerga ela com possibilidade dela galopar e não andar, né? Galopar por conta da tecnologia, por conta dos meios de acesso, né? Desse mundo conectado, né? Mas tem trabalho a fazer e nós devemos pensar em como nós podemos realmente colaborar para que a palavra, a mensagem de Deus possa chegar a esses confins mais isolados, né? E eu acho que aí pegando um pouquinho do Provar e Vede aí de todo sábado, ser fiel é uma dessas maneiras, né? Verdade. Porque se nós não entendemos um dialeto lá que é falado lá na Oceania de um povo, né, afastado, nômade, com certeza tem alguém que está disposto a levar essa palavra para lá, né? Augusto, mediante isso que você está falando aí, se me permite, Luciano, Vai lá. nós somos privilegiados mesmo. A própria lição apontou aqui que 1,5 bilhões de pessoas não têm acesso a nada da Escritura. Alguém comparou aí a riqueza do mundo em termos de percentual e fez a seguinte colocação, né? Olha, se você tem um computador hoje, se você tem um smartphone, se a gente pode participar aqui, nós somos ricos, porque há uma quantidade imensa de pessoas no mundo que não têm acesso a sequer um telefone. Não é? Pastor Josanã que falou isso, pastor. Foi ele que falou? Então, veja, nós somos privilegiados porque temos aí a Bíblia, temos traduções da Bíblia, temos recursos, temos ensinamentos, temos formação. E o próprio texto aqui, ele fala, Timóteo 3, 16, 17, que a Bíblia ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar, para colocar no caminho da justiça, para nos habilitar e para trazer as boas obras. E precisamos enxergar isso. Podemos estar diante de um banquete, uma mesa sendo servidos, mas a gente morrer de inanição. Com certeza. E eu queria dar um passo atrás aqui de vocês, e um pouco atrás, a gente está falando aqui das traduções, de quanto a gente tem de tradução, né? Qual o privilégio, como o pastor falou da gente. Mas olha só como Deus é fantástico, né? Vocês imaginem
se quando Moisés escreveu o Pentateuco, ele tivesse escrito em hieróglifo egípcio. Afinal de contas, ele era meio hebreu, meio egípcio, né? Então, assim, e a linguagem tipo o inglês de hoje, né? Era o hieróglifo dos egípcios. Não tinha aramaico ali ainda, né? Não tinha inglês, né? Então, assim, se Moisés tivesse escrito, a gente só ia conseguir entender a Bíblia a partir de 1822, quando o Champollion descobriu lá a Pedra de Roseta. Né? Então, assim, mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele permitiu que digamos assim, o alfabeto fonético, a escrita fonética, né? Não o alfabeto, mas a escrita fonética, surgisse justamente no período de Moisés. E aí, Moisés, ao invés de escrever em hieróglifo, né, ele escreve em proto-cananita, e que se tornou muito mais fácil de se traduzir depois para a Bíblia chegar para a gente. E quando chega ali no período intertestamentário, os judeus vão lá e traduzem a Bíblia hebraica para o grego, que era a língua, que era o inglês de hoje, né? Que era não só a língua, mas a cultura que influenciou o mundo e influencia até hoje, né? A Septuaginta, então, né? foi a Septuaginta, exato. Então, assim, Deus, na sua sabedoria, fez com que a gente pudesse compreender o texto bíblico, né? E agora depende da gente se buscar o poder do Espírito, ter interesse em não só compreender o que está lendo, mas entender o que está ali nas Escrituras, né? Cavucar o texto bíblico e entender a mensagem de Deus para a gente, né? Fala aí, Gabriel. Por isso que, só para mostrar dessa compreensão da Escritura... Fala mais alto um pouquinho, por favor. Na parte de domingo, o que a gente podia ver, a importância que a gente pôde ver aí de ter chegado do privilégio que nós temos de ter acesso à palavra hoje. Então, assim, o que pude resumir a lição desse tempo, da compreensão desse privilégio, eu resumi em 3 textos. Que eu pude chegar à conclusão que ter acesso à Escritura é importante. E que ler é muito importante, porque não adianta eu ter. Eu preciso ler. E obedecer é essencial. Sim. Então, verdade. Porque ele não adianta, porque muitas vezes, às vezes eu posso ter, depois eu posso chegar, ler e usar ele só como pretexto para continuar desobedecendo. Então eu preciso ter os 3 passos para poder conseguir isso, para que ela faça efeito e tenha realmente efeito na vida minha e na vida de cada um que entra em contato com essa palavra. Verdade, verdade. E como que a gente consegue compreender a Bíblia, né? Assim... Quando chegar eu tenho uma parte que eu queria participar, mesmo na de quarta, mas eu não queria antecipar. Cara, antecipa. Aqui, olha só, aqui a gente não precisa seguir segunda, terça, quarta, não. Aqui a gente está discutindo o tema da lição. Manda bala. Não, porque eu não sei se teriam ainda. No contexto, eu cheguei à conclusão seguinte: tem um texto que a gente, assim, importante a gente saber ler, porque acho que na primeira lição, a primeira coisa para a gente chegar e ler a Bíblia, como ler, a primeira coisa, eu estar disposto a aprender dela. Estar disposto que ela faça diferença para mim. Não que eu vou entender, que eu vou fazer a minha interpretação dela. O que ela tem a dizer para mim? Um exemplo do contexto bíblico. Muitos entender errado. Tem o contexto bíblico, um texto lá, quando Jesus estava falando com os discípulos, lá em Mateus e Marcos, ele estava falando sobre a tradição dos anciãos. E teve na discussão das coisas, ele chegou e falou que as pessoas não honravam o pai e a mãe e ofereciam as ofertas. Aí ele chegou no contexto e falou o seguinte: vocês
você não é o que sai da boca que contamina. Lembra desse texto? Uhum. Sim. E por que Uhum. muitos Não é o que cristãos... entra que contamina, mas é o que sai. Não o que sai. Aí ele pega, é que eu estava pegando o texto ali certinho para ler do jeito que estava no versículo ali. É que eu estava grande, eu estava com minha Bíblia marcada, mas nessa que eu estou na mão aqui não está. Então, aí quando ele pega muitos cristãos, eles pegam esse contexto para justificar a forma de vida que levam. Sim. Então, aí muitos justificam o alimento. Ele diz que agora Jesus diz que aqui que falava em Levítico não tem tanta importância, que agora Jesus diz que estava liberado, o que entra pela boca está tudo bem. O problema é que sai e acabou. E aí ele vai. Só que o contexto não era esse. Exato. Aí Jesus vem trazendo um contexto todo, e no final do texto, aí Jesus traz a explicação, porque os próprios discípulos perguntaram a Jesus, não entendemos, isso é uma palavra, nós não entendemos ainda, explica para a gente. E aí Jesus vem e explica. Mas o que sai da boca vem do coração, e é o que contamina, e isso é que contamina o homem. Porque o coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, essas coisas contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Percebeu? Uhum. Ele traduziu agora o quê? Só a forma de viver das pessoas, o como, os procedimentos dele, e aí ele, para não deixar nas tradições, ele só falou o seguinte: porque eu por não lavar a mão antes de comer isso, que vai purificar o alimento ou não? Ou deixar impuro? Não. Então, ele tirou isso, essa tradição apenas de lavar a mão, achando que isso estaria purificado. Aí ele trouxe o contexto, que o importante é o quê? É outro contexto. E às vezes as pessoas só estão lendo uma parte do texto, os cristãos, Verdade. e traz para outro contexto. Então, esse é o contexto que a gente precisa cuidar. Luciano, é igual, Gabriel, Luciano e pessoal, é igual aquela passagem de, acho que é Atos, capítulo 10, né? Ele fala de Pedro, do lençol, né? Dos animais imundos, né? Eles pegam esse texto para apoiar exatamente a questão do alimento, e aquele texto ali, aquele relato ali não tinha nada a ver com alimento, era uma outra situação. E eles pegaram o texto, eles pegam o texto e torcem o texto para apoiar uma coisa que eles querem para deles fazer. Não, em nenhum momento manda comer um alimento impuro. Ele depois ele explica e fala que é para Pedro ir lá. Exatamente. Isso aí me fez lembrar. Das pessoas. Uma certa ocasião eu me deparei com um episódio. Era um rapaz que frequentava os cultos, ele assistia, mas sempre no final da mensagem ele não entendia, né? Eu falei, mas eu não acabei de falar agora, de contextualizar, de fazer a aplicação, eu contava ilustração e tal, mas ele nunca entendia. Depois, um dia a mãe dele ligou para mim e ele tinha tomado lá um coquetel de remédios, tentou se matar, tal, fui lá ajudar a socorrer. Aí eu fiquei sabendo que ele tinha esquizofrenia. E o esquizofrênico, ele geralmente entende ao pé da letra. Não é? A não ser que ele tome o medicamento, mas ele entende as coisas ao pé da letra. Às vezes, o crente ele tem um comportamento semelhante. Né? Ele quer entender conforme ele lê. E, sabe, é difícil, às vezes, você lidar com pessoas que não querem mudar. Aquilo que o Gabriel falou, né? Você fez uma colocação aí, Gabriel, de quando estuda a Bíblia, tem alguns critérios, né? Dentre eles, tem que estar com o coração aberto para você entender, compreender. Mas nem todo mundo parece que abre o coração, abre a ideia na hora de interpretar a Bíblia. Na verdade, não digo nem interpretar, né? Mas obedecer. E hoje, inclusive, tem muito crente bebendo bebida alcoólica porque Jesus bebeu vinho na Santa Ceia, né? E quando a palavra lá no texto bíblico, né, o vinho, a palavra ali é suco da uva puro, né? A palavra usada é o suco da uva puro. Então, às vezes, a gente acaba passando pela parte de segunda-feira, tá vendo, Gabriel? A gente pode navegar pela lição e ir e voltar, não tem problema nenhum, não, cara. A questão aqui é a gente discutir o assunto.
Mas a gente tem que No texto entender o ainda, eu não significado queria das nem palavras no do texto. texto. Hã? A gente estava no texto, eu não queria chegar no contexto. A gente vai recebendo insights e vai jogando. Exatamente. Então, assim, se a gente precisa buscar. Eu acho que é a senhora White que diz que Deus ele só vai revelar as verdades mais profundas da Bíblia quando a gente buscar as mais simples, né? Então, assim, se a gente não buscar se aprofundar no texto bíblico, inclusive tentar entender não só o contexto, mas o próprio texto, as palavras ali usadas, o que o autor queria dizer com aquilo, fica difícil entender, né? E fica difícil aplicar. Shirley tinha levantado a mão, queria falar. Então, no contexto de hoje, por exemplo, as pessoas hoje elas querem escutar aquilo que elas querem ouvir, né? Eu estava dando aula essa semana e é tão engraçado trabalhar com adolescente, né? E eles querem ouvir o que é favorável para eles e não o que está certo, tá? E a Bíblia, como o pastor falou no início, na introdução, ela é correção, ela é conselho, ela é tudo de bom para nós. E às vezes a gente desvia, a gente quer entender do nosso jeito, e não é do nosso jeito. É do jeito que está certo. Sim. Né? Então, aquilo, o caráter nosso vai sendo transformado, vai sendo lapidado quando a gente deixa que isso aconteça na nossa vida de uma maneira em que, como que é a única coisa que vamos levar para o céu, é o que vai ser transformado, é o nosso caráter. Se a gente ler a Bíblia e entender o que realmente Deus quer de nós. Verdade. E nós temos que ser verdadeiros. Olha, a honestidade para conosco mesmo talvez seja o mais difícil, sabe? Nós sermos honestos conosco mesmos, sem ter que levar vantagem de qualquer coisa, mesmo que me prejudique. O que é correto. E fim de papo, não tem o que discutir. Verdade, verdade. Fala, Tiagão, boa noite. Tudo bem? Oi, grupo, desculpa aí. Eu acabei entrando tarde, porque Vivi me botou para lavar a louça aqui Esse tempo de Não, live. Hã? Tempo de live. Mas é isso aí. Sinta-se bem-vindo aí. Mas, ó, eu fico feliz porque a fé vem pelo ouvir, né? Então eu gosto muito de ouvir. Eu gosto mais de ouvir do que falar, né? Porque quando eu ouço, eu aprendo, né? Não, é isso aí. E uma das coisas que o texto bíblico mostra para a gente também é a forma como Deus, como o autor enfatizava, né, a sua mensagem, né? Oi, fala, Augusto. Estou te ouvindo bem baixinho. Muito baixo. Ué, estranho. Melhorou agora? Ainda está baixo, mas tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir? Então, na verdade, essa coisa da análise contextual, né, tem uma passagem, tocando aqui em pontos mais cirúrgicos, né? Vamos ver se vocês não estão afiados aí, né? Mateus 24:40, né? Uma passagem que justifica um ensino bastante equivocado em voga nos dias de hoje, né? Usada como base, né? Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado outro. É a questão do arrebatamento secreto, né, Augusto? Exatamente, aí, Rafael. Pontinho pro Cristiano, hein? Mas lê pra gente aí o verso 39. Isso. Então, aí é que tá, né? Falta. Aí que tá o X da questão, né? Não precisa de grandes elaborações, não precisa de grandes pesquisas, né?
E aí, se você ler né, a partir do versículo 38, antes, né, você já mata a questão, né? Por conta simples, os dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia que Noé entra na arca. Então, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, ele os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Eu pergunto, quem é que está numa boa aí? Quem foi levado ou é quem é deixado? Né? Então, o pessoal acha que você ser arrebatado nesse contexto aqui, quem foi levado se perdeu. Se deu mal, né? É isso aí. Entendeu? Então, assim... É assim como nos dias de Noé, né? Assim como nos dias de Noé. Então, assim, tá claro, mas precisa ler mais do que um parágrafo, entendeu? Mais do que um versículo. Precisa ler a Bíblia como um todo. O livro é grande, entendeu? É grande. Não dá para ficar só com um pedacinho dele. Só pega um versículo e justifica. Exato. Pega um versículo e justifica a vida. Que no caso... Augusto, que no caso os que foram deixados os que foram salvos, que foi Noé e a família dele. Exatamente. Aí você vê filme, por exemplo, hoje, deixados para trás. Todo mundo assim, eu quero ser deixado nessa circunstância também. Entendeu? Então, assim, o pessoal está acreditando que... Né, assim, ser levado é legal, entendeu? Então, vou me afogar lá no dilúvio também é legal. Então, assim, realmente é complicado. Por quê? Porque não leu, entendeu? Não está sabendo o que quer. Se você não ler, não estudar, aí vem uma frase que tem um colega meu que fala muito. Cuidado com o que você pede, entendeu? Porque pode se realizar, entendeu? Nesse caso, pede para ser levado desse jeito aqui. Aí já vai ver, né? Eu já costumo dizer que quando a gente pede a Deus, Deus acaba dando. Então, é melhor ter cuidado. Exatamente. O campo da argumentação ele é muito vasto, né? E diz aí um amigo nosso aí que uma mentira sendo repetida 50 vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Ainda mais quando é algo místico, sensacionalista, deu na mídia, aí que a coisa aflora mesmo. E o mundo nunca teve tanta informação como tem hoje, né? A informação nunca houve uma época de tanta informação. Porém, o que você faz com essa informação que você recebe? Não, e as Como pessoas que você nunca ela? estiveram tão desinformadas, né, pastor? Há uma incoerência, né? Mas a gente está nesse... É um enfrentamento, tá? É um enfrentamento. Por quê? Claro que hoje já existe um determinado alvo, né? Uma perseguição que a gente chama classicamente de fake news. Mas tem também coisas que, num determinado contexto, não são exatamente mentira, mas que, se aplicadas, né, fora do seu contexto, se transformam em verdade, né? Não é para aquele caso ali, né? Como esse texto aqui fora de contexto também gera um prejuízo muito grande para o entendimento da mensagem. Na verdade, inverte completamente, né? Então, a gente tem informação demais, né? E as pessoas aprenderem a buscar a autenticação dessa informação, né? Porque como que um artigo ele se torna mais crível, né? Ou tem mais credibilidade? É a partir de suas referências, né? Então, todo artigo que é muito citado, né? Isso eu estou falando de meio acadêmico, né? Mas ele vai ganhando ranking, né? Ele vai subindo na sua relevância, né? Então, por quê? Porque você segue um fio da meada e vai vendo que, olha, aquele autor que tem credibilidade, que entende daquele assunto, falou tal coisa, que esse autor aqui agora usou também, do mesmo jeito, e que aquele autor lá também. Então, você consegue rastrear, através de fontes com credibilidade, a origem daquele entendimento, né? A origem daquela argumentação, né? Então, a gente pode usar a mesma coisa, né? Vem um determinado pastor, teólogo, está no livro, né? Rastreia até aqui.
Entendeu? Se você rastrear até aqui e tiver certo, beleza. Se não, já viu, né? Verdade. Essa teologia aí, essa doutrina que você acabou de citar e ler, ela tem base no seminário do dispensacionalista, né? Que foi o seminário de Moody, onde começou a ideia sensacional, essa ideia dispensacionalista. E hoje nós temos até mesmo aí, eu acho que era isso que até o Luciano estava comentando no início aí com o Gabriel, eu cheguei já pegando aí a carruagem andando, não sei se foi sobre esse assunto, mas nós temos um teólogo aí já aposentado, né? Que está disseminando aí nas redes sociais, no YouTube, tem muitos seguidores. Aí a ideia dispensacionalista também, e é futurista, né, que também faz parte do dispensacionalismo, com relação ao Apocalipse, a interpretação de Daniel, das 1300 tardes e manhãs e assim por diante. Exato. A gente tem que tomar cuidado, que às vezes no nosso meio mesmo tem pessoas às vezes meio complicadas. Exato, Que não exato. são muito referenciais, né? Como o Augusto bem falou, a gente tem que ver se é referencial, né? Vem cá, esse Alexandre aí é o alemão? Sou eu mesmo. Só tem 2 lanternas, ô alemão. Só tô vendo brilho no óculos. É porque eu Tá se escondendo, tô cara? deitado aqui na cama. E tá Não, eu tô acampando, deitado rapaz. aqui na cama vendo vocês. É mistério. Dá licença, pessoal. Pastor, amanhã você tem um compromisso com a gente, hein? Rapaz, 15 horas, né? A meditação lá no Desbravador, hein? Ei, Tá lembrando? ô Augusto, Tamo junto. você falou uma coisa aí, cara, de referência, né? E hoje há uma guerra mesmo, né? Assim, uma guerra ideológica, né? E para a gente poder assim, ter base naquilo que a gente acredita, a gente tem que buscar essa referência, né? E onde está essa referência para a gente? A lição traz esse assunto, levantou isso. Isso é importante a gente citar. A referência da gente está no Gênesis, né? A palavra já diz, né? A referência da gente está no Gênesis, no início, né? E hoje, o que mais as pessoas refutam na Bíblia é o Gênesis. E o que mais me impressiona é que o Gênesis ele é dado extrema importância a ele no fim, lá no Apocalipse, né? Exato. Porque quando Deus ele revela para a gente o texto de Apocalipse 14 que fala das 3 mensagens angélicas, o primeiro anjo se refere a quê? Ao Gênesis, ao Criador, aquele que fez os céus, a terra e o mar. Por quê? Porque se o Gênesis cair em descrédito, se o Gênesis for uma metáfora, toda a nossa teologia cai por terra, né? É exatamente isso, Luciano. Aí deixa eu usar aqui com perdão da expressão, né? Mas são comportamentos que beiram a estupidez, tá? Eu não tenho uma palavra melhor no momento para falar, que é o seguinte: muitos, até irmãos, alguns irmãos nossos, né? E eles permitem a relativização do Gênesis achando que tudo bem, né? Se Gênesis não for literal... Irmãos nossos, você quer dizer cristãos de outra denominação, né? Exatamente. Tem teólogos criacionistas descambando para esse lado aí. Exatamente. Aí tentando coligar, né? Unir o que a Bíblia diz com a seleção natural, né? Com teorias, né? Com evolução, né? A seleção natural a gente até acredita também, com evolução, sim. Ok, mas homem virando macaco... Não, macaco o próprio catolicismo, né? Se eu não me engano, tá? Posso estar posso estar enganado aqui, mas se eu não me engano, o próprio Papa Francisco falou que o Gênesis 1, né? Cada dia ali são eras, né? Só isso, que ele citou uma expressão, não sei se foi esse último Papa ou o anterior, mas falou assim:
Deus não é como um mágico que tem uma varinha. Não, foi esse. Foi o Chiquinho. Foi esse que falou. Ó, cria. Mas é isso mesmo. Falou, apareceu. Do nada se fez. Não, e outra, aí cai exatamente no tema da lição, né? A análise da palavra. O texto bíblico ali, o pastor está aí que estudou hebraico e grego vai saber melhor que eu. Mas é o texto, a palavra ali é Yom. Yom é um dia de 24 horas literal, não tem jeito. Se fosse para falar eras, era uma outra palavra. Né? E aí o pessoal não percebe, mesmo. citando com relação a essa palavra forte, que é estupidez, é nesse sentido, da pessoa não perceber o quão frontal é esse ataque à própria teologia dela, pegando num ponto, né? Se você derruba o pé da estátua, a estátua cai, não é verdade? Então, a gente tem aqui uma teologia que não é só um livro, pegar um livro aqui, pensar um livro, e aqui está tudo que eu preciso saber. Aqui até não, porque é o índice, mas enfim, aqui, num livro de Isaías. Peguei Isaías e achei que a minha teologia toda só no livro de Isaías. Não dá certo, entendeu? É isso tudo aqui. E isso é como um dominó, entendeu? Se você derruba um, vai caindo tudo. E a base do Gênesis, né? Na teologia católica... Fala, pastor. A teologia católica, a Bíblia não é a soberana, né? É a igreja. Os pais da igreja, o relato da igreja está acima das escrituras. Então, para eles, é diferente do protestante, né? Aquele que tem como base só a escritura. Então, isso dá vazão, quando a gente não tem a base só a escritura, isso dá vazão para essas argumentações aí complicadas. Exato. Porque se você não tem uma referência na Bíblia, você tem uma referência, você pode ter outras referências. E cabe frisar aqui, Augusto, cabe frisar aqui essa importância do Gênesis, porque se a gente descarta o Gênesis, a gente está descartando a criação, consequentemente o sábado, consequentemente a instituição da família, consequentemente o pecado e a necessidade de um Salvador. Exatamente. Então, isso aí. Estamos participando de um jogo que faz parte de um Deus sádico que só quer ver o mundo que ele deixou para lá, né? Pegar fogo. E com um detalhe, o próprio Cristo e os demais autores do Novo Testamento, quando se referem ao Gênesis, se referem a um fato histórico e não uma metáfora. Exatamente. Né? Porque foi. Né? Assim, nada vai mudar. Por mais que você tenha argumentos, né, eles não mudam o fato. Se o fato aconteceu, aí você pode falar o que você quiser. Sim. Entendeu? Então, povos que viveram na época desenhavam, né? O dilúvio, a criação, né? Existiam desenhos, né, que foram achados. Então, a história também circundou, mesmo fora do contexto aí cristão. Luciano, interessante, né? Se a gente descartar o Gênesis ou o Antigo Testamento, né, como muitos fazem aí, né, aí a pergunta que não quer calar, né? Aí vem aquele texto de João 5,39, que Jesus falou assim: examinai as escrituras porque julgaste nela vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. E a qual escritura Jesus estava se referindo? Porque naquela época não existia ainda o Novo Testamento. Então, aí eles não conseguem responder. Né? Jesus diz assim, examine as escrituras porque julgaste nela, porque nelas tem a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. Jesus estava se referindo que não era o Antigo Testamento? Na verdade, a Torá, né, que era exatamente o Pentateuco, que eram os 5 livros de Moisés. Uhum. E isso leva a uma reflexão importante, tá? Porque tem, né, denominações que falam que só o Novo Testamento, né? Estamos no novo concerto, etc. e tal. Então, eventualmente, alguém que possa estar vendo aqui, com todo respeito, né? Mas
você afirmando isso, você não estaria dizendo que a única Bíblia que Jesus chancelou é a que não vale? Porque a que ele chancelou textualmente foi essa, né? Claro que a gente sabe que o Novo Testamento tem valor, né? Exatamente. Mas a única que ele falou, então você disse que a que ele falou não vale. Pare e pense. Com esse pensamento, né? Vamos orar. Mas é isso, gente. Eu acho que o que tinha para ser dito a gente disse. E eu queria encerrar com um texto que está lá na parte de sexta-feira e que está no Grande Conflito, página 9. Diz assim: entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra a seus servos, iluminando e aplicando seus ensinos. E considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. Não sei quantos aqui já ouviram, eu pelo menos já ouvi, de amigos crentes, quando a gente revela a palavra e que a pessoa não tem muito o que fazer porque a evidência é clara, né? A pessoa vai e fala, não, mas eu vou refletir, vou orar para que o Espírito me revele se eu devo fazer assim ou não. Mas como assim? Ele já não revelou para o coitado do autor bíblico? Né? Vai te revelar diferente do que já está escrito, o que vale não é o que está escrito. Então, assim, que a gente possa, a mensagem aqui, assim, que a gente possa buscar a presença do Espírito, mas buscar a presença do Espírito para poder entender a palavra que ele inspirou. Né? O fato é, como o Augusto disse no início da nossa lição, aqui da nossa classe, é que muitos se perderão no futuro por darem crédito ao que estão vendo e não ao que estão lendo. Né? A palavra ela tem que ser preponderante, como o pastor disse, né? O sola escritura, né? Que nós estudamos aí algumas semanas atrás. A palavra tem que ser preponderante. E assim, me fugiu aqui a mente que eu ia falar, cara. Vai lembrando aí. O engano é porque eu estou com o WhatsApp ligado aqui no computador. Quando eu ia falar, apareceu uma mensagem aqui e me tirou a linha de raciocínio. Mas assim, o engano vai ser tão grande agora, por agora, né? Não é lá no fim, não é daqui a alguns anos, é por agora. O engano vai ser tão grande daqui a pouco que muitos que estudam a palavra vão ser enganados porque estudam de maneira superficial. E se esses vão ser enganados, imagina aqueles que não estudam. Né? Então, assim, a gente precisa estudar mais a palavra, entender o contexto bíblico. Né? O estudo do Apocalipse, ele reflete muito isso, cara, muito, muito, porque você, para entender o Apocalipse, você tem que ter a Bíblia hebraica na mão, que seria o Velho Testamento. Você tem que entender os símbolos. E é engraçado que o texto do Apocalipse ele começa revelação de Jesus Cristo que ele deu para notificar aos seus servos. Ou seja, não é só ler o Apocalipse, mas ter uma postura de servo, né? De querer fazer a vontade do Pai, de querer fazer a vontade do nosso Senhor. Então era isso. Que Deus nos abençoe. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Quer fazer mais algum comentário? O pastor Josanã, nessa semana, ele comentou sobre a pesquisa que um pastor australiano ele fez, por que as pessoas se afastam da igreja. Então, antes, nós ensinávamos isso, a resposta que nós tínhamos era baseada numa pesquisa de outras denominações, não da igreja adventista. A pesquisa de outras denominações apontam que as pessoas saem da igreja por causa de nível de amizade, uma série de coisas assim nesse sentido. Só que essa pesquisa agora foi adventista. E ele descobriu aquilo que não é novidade, mas veio apontando ali. As pessoas saem da igreja, então ele enumerou. Problema de falta de comunhão com Deus, não estudam a lição da escola sabatina,
chegam tarde no culto de sábado, não são fiéis dizimistas, colocou todas essas situações, né? Então é para a gente refletir aí. Acho que a busca é essencial, a gente tem que buscar, tem um poço inesgotável para nós buscarmos, se firmarmos aí nas Escrituras. Com certeza. Pastor? E, Luciano, Oi, só deixar também essa mensagem final. A gente precisa largar dos nossos pressupostos, entendeu? Tem que largar do nosso próprio eu, né? Não é o que eu quero, não é o que eu achava que era, não é o que eu sempre pratiquei, entendeu? É o que é, de fato, né? E o que é de fato vem daqui. Então, se você tiver pureza de coração, né, para ouvir a voz de Deus, né, através da sua palavra, você se reforma, não tem dificuldade, entendeu? É isso aí, mano. Pureza e outra palavra agora a mim que fugiu aqui, ô Luciano. Sinceridade. Porque eu conheço pessoas que elas não têm uma compreensão grande das Escrituras, mas elas são sinceras na luz que receberam e aquilo ali é suficiente, não é? Verdade. É isso mesmo. Pastor, emenda aí, faz oração para a gente terminar, por favor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, foi muito proveitoso aqui, Senhor, esse estudo da palavra, essa reunião, esse encontro. Tem sido muito edificante para a nossa fé. Amém. E queremos que a bênção sabática também seja derramada nesse dia da nossa vida. E ao acordar, desperte novas esperanças e novas oportunidades através de Cristo Jesus. Nós oramos, no nome dele. Amém. Amém. Amém.